Ei, Cátia. Tá aqui. Com licença. Foi. Quer testar lá pra ver se tá saindo som? Hã? Tá gravando ali, ó. Alô, som. Alô, som. Tá? Tudo certo aí? Boa tarde, gente. Regina, tu que é uma pessoa que reza muito, tem alguma oração pra gente fazer, pra gente não cair no sono? Hein? Tem não? Tem cheio de oração. Tem cheio de oração, né? Oração da angústia, oração da tristeza, oração não sei o quê, né? Oração dos objetos perdidos, né? Não tem não, oração. Rapaz, Senhor, me põe de pé. Aí, a Leda tá dizendo ali que o segredo, quando ficar com sono, é ficar em pé, né? Rapaz, encostar na parede, né? Ainda. É. Vamos lá, hein? Com a graça de Deus, nós vamos. Com a graça de Deus, ninguém vai sentir sono, porque só mesmo por meio dela, né? Gente, primeiramente, assim, partilhando, né? É o Padre Santino. Padre Santino. Santino. Viva o Padre Santino, né? Pessoal, assim, primeiramente queria partilhar, né? Eu louvo e bendigo a Deus por esse momento, por Deus ter me colocado nessa missão esse serviço mesmo, de ser instrumento dele, né? Por meio dessa formação, porque enquanto eu preparava essa formação, enquanto nesses dias, né, enquanto eu rezava, enquanto eu ia mergulhando no tema, na palavra de Deus, Deus me formou. Deus foi me formando, sabe? E isso é muito bom. Meu coração aqui tá nesse sentimento de graça mesmo, de eu transbordar, eu tentar partilhar tudo aquilo que eu vivenciei esses dias, sabe? Então, assim, é muito bom quando você vai para um serviço e você para uma missão e você apenas quer transbordar aquilo que você teve, aquilo que você bebeu, né? No seminário de vida, né? Quando a gente serve num seminário, num retiro e a gente está cheios, né? Da graça de Deus, o nosso serviço é diferente, né? Nosso serviço transborda, né? É um querer transbordar e é assim que eu estou, sabe? Porque, como falei, enquanto eu me preparava, se Deus está me chamando a estar aqui para dar a formação, eu posso partilhar com vocês que nessa preparação, primeiro Deus me formou, eu fui formado. E isso, eu louvo e bendigo a Deus por isso. Porque por meio de um serviço, Deus, ele me preenche, ele me preencheu, ele está me preenchendo, né? Então, maravilha, queria partilhar isso com vocês e também estou muito feliz porque eu estou em casa, né? Estou partilhando para a realidade, para a minha realidade. Ainda bem que eu não estou partilhando para todo mundo. Ainda bem que é para vocês, né? Então, muito feliz por isso também. E é engraçado, né? Partilhando um pouco dessa minha preparação. O nosso tema dessa formação é Libertos para uma Vida Coerente, né? E quando me chamaram para dar essa formação, com esse tema, me surgiu de imediato vários sentimentos. Libertos para uma vida coerente. Libertos para uma vida coerente. E quando eu soube que dessa formação, me chamaram para dessa formação, de imediato, o sentimento que me veio foi um sentimento muito ruim, digamos assim. Eu dei sim a missão, né? Mas o sentimento foi meio pesado. Por dois motivos. Primeiro, porque falar de coerência é uma responsabilidade, né? Falar de coerência, eu estou me chamando para falar de coerência, né? E assim, no primeiro momento, né? Tipo, me veio um sentimento de por que eu falar de coerência, né? Assim, logo eu falar de coerência, porque eu não posso, porque não bota um tema aí, sei lá, sobre fé, sobre salvação, sobre sei lá, pode ser outro tema, né? Falar sobre fé, falar sobre
sei lá, pobreza e tudo, mas coerência. Para mim, de imediato, né, é uma responsabilidade, né? Porque eu olho para mim, você pode não olhar, mas eu sei das minhas mazelas. Eu sei da minha incapacidade, dos meus pecados, sabe? Das minhas limitações. Eu sei, sabe? E naquele momento de imediato eu não sou digno. Não posso falar sobre isso. Não tenho capacidade. Então, e aí eu não sei até que ponto isso é uma tentação do inimigo, né? Para nos fazer, né, declinar, ou até que ponto é um zelo por vocês, pela missão, pelas pessoas. Mas o fato é que Deus foi me informando, como eu falei, Deus foi me tocando, e Ele foi me dando esse entendimento de que eu não estou lá para falar sobre mim. Eu estou aqui para falar sobre o que Deus quer para nós. Isso é muito importante. O foco não é eu, o foco não é a minha vida. Claro que sim, eu preciso aqui, minimamente, buscar ter essa coerência de vida. Nós que estamos aqui à frente, vocacionados, pastores, que estamos servindo, nós não podemos servir de qualquer jeito, né? Mas eu não estou aqui para falar sobre mim. Estou aqui para falar aquilo que Deus quer falar para nós, enquanto realidade adulta, enquanto nesse congresso. E aí, né, eu fui. Beleza, vamos lá. E aí o outro sentimento que me vinha é que, beleza, o tema é esse. Libertos para uma vida coerente. E aí, a coerência, né? Esse tema, não sei se de imediato para vocês dá esse sentimento, mas para mim, quando eu fui, né, me ver na responsabilidade de ter que falar sobre isso, coerência, ela brotou um sentimento também pesado. De imediato, falar sobre coerência é um sentido já um sentimento de, opa, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, né? Isso aqui tá bem aqui, bem pertinho de você aqui. Vem no celular aqui pra você. Olha no meu olho. Então, não, sério, tô brincando. Então, o primeiro sentimento, né? O primeiro sentimento que vem dessa palavra coerência é um sentimento assim meio pesado, né? É um sentimento de confronto, de incomodação, né? Tipo, né? Tá certo ou tá errado? Se eu tô em hipocrisia, se eu tô incoerente, já bate em você um sentimento, né, estranho, inquieto. E, né, e aí eu achava que Deus, né, eu pensei, Senhor, como é que vai ser isso? Será que não vai ser algo pesado? Eu tenho que falar lá? Será que tu quer que a gente, que seja uma pregação, uma formação de exortação, e saímos de lá meio que, caraca, né, cambaleados? Mas, engraçado, que no momento que eu achava que Deus estava querendo isso da formação, de mim, de nós como um todo, à medida que eu fui rezando, à medida que eu fui me colocando para Deus, os bastidores aí, pronto. À medida que eu fui me colocando para Deus, eu fui experimentando o sentido da exortação. Sim, o Senhor me exortou nessa preparação. O Senhor hoje quer nos exortar, mas nos exortar na essência do que é exortação. Porque a palavra exortação também já gera um peso. Correção, né? Corrigir. Mas a palavra de Deus, ela vem nos dizer que a exortação faz parte do amor. A exortação faz parte do amor. E a experiência que eu tive ao longo desses dias foi uma experiência de o Senhor me exortando, não no sentido de dizer, tá errado, vai pro inferno, eu te condeno, tá errado, precisa mudar, seu hipócrita, seu limitado, pecador. Não foi nesse sentido. Mas foi no sentido de que a exortação que ele me fez foi como uma luz que ilumina as trevas do meu coração, ilumina aquilo que está escuro e me aponta e me faz ver aquilo que está me fazendo ruim, aquilo que está me fazendo infeliz, aquilo que está me fazendo mal, aquilo que está me fazendo me afastar da minha essência. Então o Senhor foi me mostrando alguns pontos diante daquilo que eu vou trazer para vocês, mas não foi no sentido de condenação. Não foi no sentido de,
É esse aqui que eu quero que você viva. Para a sua salvação. Para a salvação daquele povo. Para a salvação de vocês. Eu experimentei aquela palavra que Jesus fala. Eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Então, isso é muito rico. Isso é exortação. Porque a vinda de Jesus foi para isso. Foi para mostrar a verdade, foi para ser luz para nós, mas essa luz para nos fazer entender, opa, eu preciso mudar minha rota. Eu tenho um caminho. Olha o quanto eu vivi até agora e que não me pertence, não é da minha essência, mas agora eu tenho um caminho. Então, toda a formação de hoje, eu conto com a graça de Deus para que, de fato, vocês possam experimentar aquilo que eu experimentei. E desde já nessa certeza, que o Senhor hoje, através dessa formação, através dos pontos que eu vou trazer, não é para a nossa condenação, mas é luz para nós. Luz para nos mostrar o caminho que nós devemos viver. Luz para nos mostrar que isso é para a tua salvação. Isso é para a minha salvação. Isso é para a nossa salvação. Então, meus irmãos, libertados para uma vida coerente, né? E aí eu queria começar primeiro falando sobre essa questão da liberdade, que é uma coisa que a gente está vivendo muito nesse ano, né? E que talvez a gente já ouviu diversas vezes, isso que eu vou dizer, que liberdade não é fazer aquilo que nós bem entendemos, né? Liberdade não é fazer aquilo que tem vontade. Quem já escutou isso, né? Ao longo desse ano? Cheio, né? Talvez eu mesmo já falei isso para vocês. E só que, olha que a experiência que Deus me fez ao longo dessa formação foi saber e entender disso, que liberdade não é fazer aquilo que eu bem entender, por meio da palavra dele, por meio da passagem de Gálatas lá. Então, mais do que a gente escutar alguém falando o que é liberdade, eu quero trazer a experiência de nós entendermos o que é liberdade, Deus falando conosco, Deus nos explicando, porque foi isso que eu tive a experiência. Então vamos abrir aí em Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Vamos abrir aí. Gálatas 5, versículo 1. Ai. Gálatas 5, versículo 1. Abriram aí? Podemos ler? Então, aqui Paulo vem nos dizer, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Então, só relembrando, nós vamos entender aquilo que a gente escuta, que liberdade não é fazer aquilo que nós queremos ou bem entendemos, agora pela palavra. E aí, é para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Primeiro ponto, quem nos libertou? Quem nos libertou? O primeiro entendimento que a gente precisa ter, que já foi falado, a liberdade, ela é um dom de Deus. A liberdade, ela é algo que é dado por Deus. Não é uma conquista humana. Não é uma conquista nossa. Nós podemos ter, sim, um mérito, digamos assim, de preservar ela, de termos a nossa participação. Mas a plenitude da liberdade se dá em Cristo. Aqui a gente já consegue interpretar isso. Porque foi Cristo, Paulo está dizendo, Cristo que nos libertou. Então, esse primeiro entendimento, se nós queremos ser livres, verdadeiramente livres, plenos na liberdade, precisamos entender que ela vem de Deus. E logo eu vou falar um pouco sobre isso, diante da nossa luta contra o pecado. Não tem como vencermos o pecado sozinhos, né?
E aí, ou seja, primeiro ponto, liberdade é um dom de Deus, é uma graça de Deus, que me é dada, independente dos meus méritos, independente da minha competência, é presente de Deus, é graça de Deus, certo? E aí, meus irmãos, um outro ponto interessante é que no versículo 1, né, Paulo vem dizer que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, e aí depois ele fala, né, permanecei firmes, portanto, para que a gente não se deixe prender de novo a um jugo da escravidão. E o que a gente pode entender com isso? Que se Cristo nos libertou, é porque a gente estava numa situação de prisão, né? E se a partir do momento que Deus, Cristo, nos liberta, Paulo ele enfatiza da seguinte maneira, um pós. Cuidado para não se deixar submisso. Cuidado para que você não volte a perder a sua liberdade. E o que isso quer nos dizer? O que a gente pode concluir com isso? Com uma simples interpretação. Simples não, né? Mas a interpretação que Deus foi me dando, né? Que a liberdade, a plenitude da liberdade não está associada somente à capacidade de eu agir por conta própria. Mas ela está muito associada com a minha escolha. Com a consequência da minha escolha. A capacidade de eu agir por conta própria não me faz ser livre. Isso não é o suficiente para me dizer que eu sou livre ou não. Mas ela está associada com aquilo que eu vou fazer, com a minha escolha diante dessa minha capacidade. Por isso que Paulo diz, né? Permaneceis firmes, portanto, para que vocês não se coloquem em situações, para que você não se escolha, não faça escolhas que faça você estar num estado de prisão. Então, já aqui a gente entende, cara, aquela fala que a gente escuta tanto, né? Liberdade, de fato, não é fazer o que nós queremos. Não está na capacidade de fazermos, de agirmos por conta própria. Liberdade passa por isso, mas se planifica na escolha. Na escolha. E o catecismo da nossa igreja diz isso. Se você abrir lá depois sobre o que é liberdade, ele vai dizer que a plenitude da liberdade só é alcançada quando nós agimos pela vontade e pela razão. Né? Por isso que faz sentido aquela passagem, aquela palavra que o próprio Paulo diz. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso. Tudo eu posso fazer. Eu tenho essa capacidade, mas nem tudo me convém. E aí eu lembro de uma frase do padre Jorge Hermes, que ele deu no encontro de oração e perdão, que eu nunca me esqueço. Aí ele vou fazer do jeitinho dele, né? Repita comigo. A liberdade é o maior dom de Deus. A liberdade é o dom mais perigoso que Deus nos deu. Não é verdade isso? Porque que graça nós temos, que graça que nós temos essa capacidade de agir por nossa conta própria. Isso é uma graça. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Nós temos a capacidade de fazermos aquilo que nós temos vontade. Temos essa capacidade, pela vontade, pela razão, pela consciência. Mas o quanto essa capacidade ela pode nos levar. O quanto a capacidade de agir ela pode ser destruidora. Não é verdade? O quanto pode ser terrível esse poder que nós temos. Né? E aí, meus irmãos, então, liberdade, pela palavra aqui, vem nos dizer sobre isso. Né? Então, entendendo que para alcançarmos a liberdade, precisamos de uma lei. Precisamos de uma referência de escolhas. Se a gente sabe que a liberdade está nessa capacidade de escolher pelo bem, de escolhas, ela está na plenitude da minha escolha, eu não posso escolher qualquer coisa.
eu tenho que saber escolher. E para saber escolher, eu preciso de uma referência. Eu preciso saber o que é a minha escolha boa. O que é que vai me fazer a preservar a minha liberdade e a não a roubá-la. E aí, que referência é essa? E aí era o segundo ponto que Deus já ia me falando. Liberdades para uma vida coerente. Beleza. Mas essa coerência com que referência? Porque, gente, nós não estamos aqui para aprendermos sobre como ser uma pessoa coerente. Porque ser uma pessoa coerente, a gente consegue aprender fora daqui. A gente consegue aprender pela ética. A gente consegue aprender pela moral. A gente consegue aprender pela Glória Calil. Glória Calil, não? A etiqueta lá? Né? Existem pessoas que não conhecem a Deus e que são maravilhosas. Eu conheço uma pessoa que é ateia. Eu nem sei porque ela é ateia, porque ela é uma pessoa perfeita, prestativa, faz obra social, enfim. Então, aqui, a gente não precisa desse momento para entender sobre o que é ser uma pessoa boa, uma pessoa coerente. A nossa referência, aqui nós estamos para entender o que é ser a coerência de vida em Cristo. Porque é algo a mais. É algo a mais. Há uma referência. Nós não estamos aqui para sermos apenas pessoas boas. Na verdade, nós não estamos aqui para sermos pessoas boas. Estamos aqui para vivermos essa identidade e tomarmos posse dessa identidade. Então, o que eu vou mergulhar aqui, o que nós vamos mergulhar aqui, é essa coerência que nos fala e nos remete à nossa identidade. E qual é a nossa identidade? Filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Não é só filho de Deus. Filhos amados de Deus. Criados por amor. Criados por Ele. A sua imagem e semelhança. E hoje o Evangelho, ou foi a primeira leitura, dizia, né? Acho que era o Evangelho. Os discípulos fizeram inúmeras coisas lá, né? Milagres, sei lá, obras, né? Curas, poderes. Mas o que Jesus fala? Isso é o de menos. O importante é que o nome de vocês está escrito no céu. Essa é a nossa identidade, que deve ser a referência da nossa coerência de vida. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E precisamos, todos nós aqui, filhos amados por Deus. E é essa coerência que é a nossa referência que a gente vai mergulhar hoje. E que Paulo diz aqui em Gálatas dessa necessidade, dessa coerência. Olhem no versículo 6 aí, ó. Cadê? Ó. No capítulo 5, ainda no versículo 6, ó. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, e nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. É só a fé que tem valor? O que Paulo diz aqui? A fé o quê? Agindo. A fé na prática, na obra, com obra. Porque é assim, meus irmãos, que nós provamos o nosso amor. Não adianta nada eu falar aqui para a Cléia, para o Neto, que eu amo eles só pela palavra. Porque o que vai me fazer, né, de fato, eles experimentarem esse amor é por meio da prática, é por meio da obra. Nós necessitamos dessa obra para experimentarmos, né? Aqui na nossa casa, né? Então nós não podemos ficar somente no campo do desejo, do sentimento, do sonho, eu quero. Eu creio em Cristo, Jesus é meu Salvador. É lindo ser católico, mas precisamos colocar em prática. Precisamos colocar isso em ação.
E aí, portanto, a coerência... E aí, meus irmãos, a nossa identidade, né? Nós somos filho amado de Deus. E essa identidade que é composta de diversas características. Eu, Caio, filho amado de Deus, como engenheiro, como torcedor do Fortaleza, sofredor, mas torcedor. Você já me arranjou a camisa? Tem que arranjar minha camisa, lá no Pinheiro. O Pinheiro agora é patrocinador do Fortaleza, aí, por isso que eu tô falando com a Leila. Engenheiro, fleumático, né? Da família Siqueira, da cidade de Fortaleza, né? Todos nós temos várias características diante dessa identidade primária, original, filho de Deus. Alguns aqui mães, outras arquitetas, futura arquiteta, artesã, né? Macrameira, eu ia falar, né? Então, e uma realidade que nos une, uma característica que aqui nos une. Não, filho de Deus é a nossa identidade, mas aqui há uma característica que nos une. Temos algo em comum. O que é? Não, mais do que isso. Não, filho de Deus é a nossa identidade, mas aqui tem uma característica em comum que nos une. Não, porque não faz parte da nossa identidade. Não, gente, calma. Adultos. Somos adultos. Vocês estavam muito embaixo, né? Profundos. Então, diante dessa identidade, nós temos em comum essa característica que nos une aqui nessa sala, que somos adultos. Então agora que eu vou começar a formação. Por quê? Porque o ponto agora, gente... Não, eu tô brincando, estou desenvolvendo. Mas a coerência da vida que vamos aprofundar aqui é a coerência do ser adulto em Cristo. Do ser adulto, filho de Deus, amado. Certo? Para isso, e aí vai ser uma maneira mais prática, mais concreta de que eu vou tentar trazer isso. Né? Para entender o que é ser um adulto em Cristo coerente, eu dividi por 2 pontos. Primeiro, a gente vai mergulhar no entendimento sobre o que é ser um adulto coerente. Certo? O que é a coerência do ser adulto? Primeiro ponto, o que se espera de uma pessoa adulta? O que a gente espera de uma pessoa adulta? Maturidade, né? Maturidade. Um ser adulto com uma certa realidade desenvolvida, seja ela física ou humana, ou com comprometimento com o amadurecimento. De maneira mais concreta, claro, o adulto em si, né? É um momento onde a gente tem o nosso corpo desenvolvido, os nossos órgãos desenvolvidos, né? É no auge ali, digamos assim, de uma certa idade, que a gente tem o auge do nosso corpo físico. A plenitude dos nossos órgãos, da nossa fisionomia, da nossa fisiologia. Mas o que acontece? Também nessa fase adulta é composta por um momento onde os nossos órgãos vão se definhando, né? Por isso que por isso que o ser adulto o importante é o comprometimento com o amadurecimento. Porque ele pode estar sim na época do auge no seu corpo físico, mas vai além do corpo físico. Nós precisamos ter um comprometimento com o amadurecimento. Traduzindo de uma forma mais simples. A nossa saúde, nós somos o quê? Homens, seres com matéria,
corpo e alma. Não é verdade? Somos matéria e somos alma. Ok? O nosso ser é composto por matéria, né? Parte física, e a alma, o interior, né? A alma e o espírito. Mas o fato da nossa limitação física, do nosso corpo físico, da finitude do nosso corpo físico, não invalida o nosso desejo, a nossa capacidade de sermos uma pessoa melhor. Ficou claro? Por exemplo, uma pessoa que já tem uma limitação física, que não consegue mais fazer o seu corpo, já não tem mais a mesma capacidade de reflexo, já está na fase de declínio, digamos assim, da vitalidade do órgão, do corpo físico, mas por dentro, essa limitação física não tira, não invalida a capacidade do interior dela de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa cada vez mais madura. Por isso que o ser adulto é isso. É esse comprometimento com a maturidade. Ou se ele alcançou de maneira física, ele pode alcançar, mas mesmo que não esteja no auge, ele precisa ter esse compromisso com o amadurecimento, que acontece também pelo interior. Que acontece não somente de uma forma externa, mas acontece de uma forma interior. Né? E aí, meus irmãos, cada fase da nossa vida, ela é repleta de belezas próprias do seu tempo. Belezas essas que devem ser vividas para uma boa construção do nosso ser. A cada fase da nossa vida tem as suas riquezas e as suas belezas que constituem a nossa vida, que são importantes para a nossa vida. Né? Pessoas da psicologia sabem dizer mais melhor do que eu, né? E da própria, da saúde em si. Né? E existem comportamentos de cada fase da nossa vida que a gente deve permanecer com elas para sempre na nossa vida. Elas vão sendo ressignificadas, mas a essência de alguns comportamentos de cada fase da nossa vida, elas precisam se perpetuar. Por exemplo, a alegria da criança, a alegria da infância, ela é um comportamento que a gente precisa carregar isso para o resto da nossa vida. A esperança de um adolescente, o sonho de um adolescente, é uma essência que nós devemos carregar ela para o resto de nossas vidas. E às vezes, quando a gente passa por esse processo e não vive essas riquezas, e não vive esse processo, há uma consequência futura. Se a gente pega uma criança e trata e busca viver, e ela vive de uma maneira adulta, vai haver uma lacuna ali. Da adolescente, do mesmo jeito. Portanto, é necessário passar por cada fase de vida. E há uma beleza dessa fase, dos comportamentos dessa fase, que alguns delas, a sua essência, nós somos chamados a carregar para o restante da nossa vida. Mas também ao inverso, né? Ao inverso. Já outros comportamentos que devem ser substituídos por outros comportamentos. Porque os comportamentos anteriores não servirão mais para uma resolução plena das demandas da minha vida. Exemplo concreto. O nativo que vive na selva, certo? Se ele não se colocar com seu pai, com seu tutor, se ele não aprender técnicas de caça, se ele não se colocar em situações de capacitação, né? De saber como caçar, de saber como desbravar, se ele não conhecer a floresta, quando seu pai morrer, será que ele vai ter a capacidade de resolver as demandas da vida dele? Vai ser difícil. Né? Vai ser difícil. Diante da selva que ele vai lá sobreviver, se ele não tiver o desenvolvimento de comportamentos para a fase de vida dele, ele vai se limitar. Ele vai ter uma vida limitada.
Portanto, meus irmãos, se não buscarmos o amadurecimento do nosso ser como um todo, seremos limitados. Viveremos na infelicidade e numa frustração constante. E aí, eu trago mais uma vez uma fala parafraseada do padre Jorge Hermes. O adulto em Cristo é aquele que precisa construir o passado e não viver do passado. O adulto em Cristo é aquele que precisa construir o passado e não viver do passado. E não viver o passado. Para entender, ele quis dizer aqui que nós temos que construir um novo passado. Uma nova história. O adulto em Cristo é aquele que precisa construir o passado. Uma construção do passado. Agora, se aquela pessoa, se nós estamos sempre vivendo o passado, sempre remoendo o passado, paralisados na fase anterior da nossa vida, nos acontecimentos passados, a gente não vai se amadurecer. Nós não vamos permitir esse desenvolvimento. Paralisa. Vamos vivendo uma limitação. Vamos vivendo uma incapacidade. Né? Vamos perdendo a capacidade de felicidade. Então, precisamos construir o passado como adultos. O adulto, ele é aquele que precisa construir o seu passado, ser protagonista da sua história. Como adulto maduro, nós não podemos ser pessoas que fogem das responsabilidades, que fogem de assumir compromissos, que não vivem uma vida com um propósito. Isso é coisa de jovem, adolescente, isso é coisa de imaturo. Nós, como adultos, independente da nossa realidade, isso aqui é para todas as idades, seja as mais velhas, seja os 20, 30 anos, 40 anos, isso não importa em relação à limitação física, a faixa etária. Nós somos, como adulto, precisamos ser pessoas que assumamos responsabilidades, propósitos, e não viver a vida com o vento levou. E não viver a vida como adolescente, né, que só queria saber do dia ali, enfim, de diversão, do prazer e tudo. Como adultos, nós precisamos viver uma vida com um propósito. Assumir responsabilidades. Não podemos ser pessoas que só querem fazer o que tem vontade, o que é prazeroso. Isso não vem do adulto. Isso não é da essência do ser adulto. Pessoas que não aceitam ser contrariadas. Gente, não é. Pessoas que fogem a qualquer custo e a todo tempo do sofrimento. Do sofrimento. Tá vazia. Tu enche lá para mim, por favor. Então, nós não podemos sermos essas pessoas mais. Que fogem desses comportamentos, que não querem lidar com esses comportamentos. Porque isso não nos pertence. Isso não é daquilo que essa fase nos exige e que é a beleza dessa fase. Pessoas com atitudes melindrosas, com ressentimentos. Isso não faz parte do ser adulto, né? Então, o primeiro ponto é esse. A coerência do ser adulto passa por isso. Passa por esses comportamentos. E aí já é, como eu falei, né, no começo. Quando Deus ia me mostrando isso, gente, não foi de uma maneira nenhuma Ele me condenando, sabe? Ele apontando. Tá errado, tá incoerente. Mas foi uma luz. Foi um sentido de esse é o caminho. Quer ser feliz? Quer ser pleno? Vive isso. Não vim para te condenar.
vim para te salvar, né? E aí, então o primeiro ponto é esse, né? A coerência do ser adulto. E aí o segundo ponto, que tem esse up, esse plus. A coerência do ser adulto, agora em Cristo. Juntar tudo isso que é do ser adulto e agora em Cristo. E aí Deus me colocou 4 pontos de aspectos, de características que expressam essa coerência do ser adulto e em Cristo. Primeiro ponto, a obediência. O adulto em Cristo precisa viver a obediência. E olha que contrariedade. Que contrariedade. Porque qual era o maior desejo de nós enquanto adolescentes? Qual era o nosso maior desejo, a nossa maior expectativa, Leda? Lá 100 anos atrás? Hein? Qual era? Era ter a independência, era não mais obedecer os nossos pais, né? A não dar satisfação. Vou beber aqui um pouquinho d'água. Eu tenho quanto tempo aí? Tá marcando aí? 10 minutos? Oxi, a gente começou que horas? Oxi. Ah, não. Então vamos lá. Vamos correr, né? Então, olha que contrariedade, meus irmãos. Na vida adulta, o Senhor nos coloca como referência de escolhas sermos pessoas obedientes, submissas, se submeter a quem? Primeiramente a Deus, a sua vontade, a sua palavra, aos seus mandamentos, à sua igreja. Precisamos ser dóceis, precisamos obedecer, estar submissos àquele que é o centro da nossa vida, aquele que a gente diz que é o Senhor da nossa salvação. E aqui eu não comecei falando que há necessidade da prática, então que a gente possa concretamente ter isso, se colocar em obediência a Deus, se colocar em fazer aquilo que Ele fala. A ler a palavra, a obedecer o que diz a palavra. Na palavra fala sobre perdoar 70 vezes 7. Na palavra fala sobre oferta. Na palavra fala sobre ajuda, sobre gratidão. Isso aqui é um livro da nossa vida, tem tudo. Obediência a Deus é a primeira obediência que o Senhor falava. Enquanto adultos em Cristo, precisamos ser e viver a obediência a Deus. Sermos submissos a Ele. Mas também, nós precisamos ser obedientes aos irmãos. Quem primeiro nos ensina essa obediência é Jesus, quando é obediente ao Pai, né? Precisamos também ser obedientes aos irmãos. No sentido de escutar. No sentido de estarmos abertos ao que o outro pode agregar. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, somos instrumentos do seu amor. E aí, o Senhor me falava atos concretos. Meus irmãos, enquanto mães, enquanto pais, nós não podemos achar que nós não temos o que aprender dos nossos filhos. Você, por mais que tenha esse papel de ensinar, de dar o conhecimento, não caia na soberba, não caiamos na soberba de entender, de achar que o filho não pode nos ensinar. Que nós não temos nada a aprender do filho. E para nós, filhos, para você, filho, por mais que você tenha a sua independência, por mais que você hoje more sozinho,
por mais que você já tenha o seu patrimônio, não podemos menosprezar os ensinamentos dos nossos pais. Não podemos menosprezar que ele não tem algo mais a agregar para nós, mesmo que esteja velho. Isso eu me lembro das minhas frases de adolescente. Né? Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. A senhora não sabe de nada. Mas pode ser que ela não saiba, ou ele não saiba, de um contexto específico da nossa vida, da realidade da vida como um todo. Mas eles sabem. Eles experimentaram. A vida ela não muda assim, na essência das coisas. Ela muda as particularidades, os contextos, né? A gente vai desenvolvendo novos hábitos e tudo. Mas em todas as fases da história, se teve crises financeiras, se teve crise de relacionamentos, se teve mortes, lutos. Então, eles têm a nos ensinar. Nós não podemos menosprezar. Nós não podemos dizer apenas fechar os ouvidos e pronto. Enquanto nós, coordenadores, pastores, nós podemos aprender com as nossas ovelhas. Nós podemos aprender com aquelas pessoas que são servos diante de uma coordenação que a gente assume, diante de uma liderança que nós assumimos. Não podemos cair nesse sentimento de que não, o outro não, esse aqui não tem nada a me ensinar. Não, sou eu que tenho que ensinar. Sou eu que tenho que ensinar. Sou eu que tenho a sabedoria. Não. Precisamos sermos obedientes também com os nossos irmãos. Né? Segundo ponto, que aí, o primeiro é a obediência, certo? Aí essa obediência eu dividi em 2 pontos, né? A obediência a Deus, acima de tudo, mas também a obediência aos irmãos, às situações. Aí o segundo ponto entra isso. A humildade e pobreza. O adulto em Cristo, ele precisa viver a humildade e a pobreza. Por quê? De que forma? Reconhecer, meus irmãos, que nós somos criaturas, que somos limitados, que nós precisamos de Deus. Reconhecer que somos dependentes de Deus. Somos imagem e semelhança dele, mas somos criaturas. Por mais experiência que nós possamos ter, por mais coisas vividas que nós possamos ter vivido, por mais patrimônio que nós conquistamos, adquirimos, somos limitados. Somos limitados. Somos imperfeitos. Não temos o conhecimento do bem e do mal. Não podemos ser autossuficientes, porque nós somos limitados. Porque o conhecimento do bem e do mal vem de Deus. Então precisamos viver essa humildade, até para obedecer o primeiro ponto. Só nós iremos conseguir obedecer se nós nos colocarmos nessa atitude de humildade, de reconhecer, poxa, eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus, eu sou limitado, eu sou fraco. Eu não consigo sozinho. E aí, mais uma vez, há uma frase que eu quero trazer do Padre Jorge. O pecado é algo que não se liberta sozinho, nem com as nossas próprias forças, mas é Cristo que nos liberta. Gálatas 5:1. Cristo que nos libertou. O pecado é algo que não se liberta sozinho, nem com as nossas próprias forças, mas é Cristo que nos liberta. Ou seja, gente, na nossa luta contra o nosso pecado, nós não vamos conseguir vencer se não nos colocarmos dependentes de Deus. O pecado é algo que não se liberta sozinho, nem com as nossas forças, mas é Cristo que nos liberta. Então, se você quer vencer o seu pecado ali,
o seu obstáculo espiritual, você precisa entender que só você vai conseguir se colocando em Cristo, por meio de Cristo. Não sei você, mas eu experimentei isso na vivência da castidade, a questão da castidade. Então, como é que a gente pode viver isso na prática? Como a gente vive essa prática de humildade? Se colocando em oração, se colocando na vivência dos sacramentos. A vivência dos sacramentos, a prática da oração pessoal, é uma expressão concreta de, pela razão, pode ser que você não tenha vontade, mas pela razão você vai ver, você vai expressar, eu vou, porque por mais que eu não sinta vontade, eu preciso. Eu preciso. Porque eu sou fraco. Porque eu necessito. Porque eu não consigo sozinho. Se eu quero ser mais santo, eu preciso dos sacramentos. Por mais que eu não queira estar na missa, por mais que me cause constrangimento, pela 18ª vez, 500 vezes eu caio no mesmo pecado, eu preciso dessa confissão. Eu preciso da misericórdia de Deus, que mais do que perdoar, infunde em mim uma força para mudar. Um outro ponto prático de vivência de humildade: perdão. Perdoar é se humilhar. O perdão é um ato de humilhação, independente de quem, de qual lado você está. Se você é o lado que vai perdoar, ou se você está no lado que vai ser perdoado. As duas posições é um ato de humildade. Vai exigir de você um ato de humilhação. Porque quem está no direito, quem foi ofendido, vai ter que dar aquela pessoa, ela voltar para uma posição de dignidade. Não é que você vai ter a mesma relação, o mesmo caso, não é isso. Mas você vai colocar aquela pessoa num lugar acima do que ela estava antes, pelo mal que ela lhe fez. Então você vai se humilhar, porque essa pessoa ela vai talvez estar no mesmo lugar que você. Isso é uma atitude de humilhação. E aquele que vai pedir perdão, o nome já diz, vai pedir, vai implorar, vai mendigar. Isso é uma atitude de humildade. Então, meus irmãos, e aí, para aqueles que são orgulhosos, assim como eu, o maior remédio que a gente tem para viver, para lutar contra o orgulho, é passar pela humilhação. E aí, por que eu estou dizendo isso, né? Porque tem situações, a gente se acostuma muito, porque a gente se cobra o direito de tudo aquilo que nós formos fazer, nós precisamos fazer bem feito. Tem que ser o top 1. Se for para ler na missa, a primeira vez, a gente não quer ir porque a gente tem o receio, o medo, a vergonha de não querer ler direito. Mas a gente se coloca na obrigação de ter que ler direito, perfeito. Tem que sair perfeito. Para conduzir a oração? Não. Eu não vou porque eu não sei. Porque pode ser ruim. Porque posso passar vergonha. O que vão falar? A gente se coloca no direito de fazer as coisas já querendo ser perfeito. Perfeito. Mas, meu irmão, não é assim. Não é assim. Isso é exigir demais. Isso é mesquinhez. Isso é orgulho, prepotência, vaidade. E aí, isso foi uma pedagogia de Deus comigo pessoal. Eu, como uma pessoa muito orgulhosa, o irmão até falou comigo, né, um dia desse. Cara, eu acho massa essa tua disposição de ir para as coisas e nem se preocupar muito e apenas ir e tudo. E quando ele falava isso para mim, internamente eu respondia para ele. Não é um mérito meu. Não é algo que é livre para mim, que é pleno para mim. Eu vou lá com a maior tranquilidade, enfim. Mas foi uma pedagogia de Deus comigo bem clara.
do quanto eu era orgulhoso, ele me falava que eu precisava me colocar em situações que eu me humilhasse, com a possibilidade de ser humilhado, de ser vergonhoso, de passar vergonha, para que isso pudesse me colocar no lugar que eu sou, criatura. Então, essa foi a pedagogia de Deus para mim, e que ela pode servir para você, e que ela pode servir para todos nós. E às vezes a gente se prende tanto, às vezes a gente não se lança nas coisas, no serviço, no novo da nossa vida, por conta disso, pela vaidade, pelo orgulho. Hã? Meus irmãos, o exemplo maior de humildade que Cristo, aquele que tinha tudo, aquele que era o próprio Deus, se abdicou de tudo isso. Se abdicou de todo o seu poderio, digamos assim, seu poder, né? Se abdicou. Ainda bem que faz tempo que está nesses 10. Não, é 10 não. Que aqui apareceu 15. Ainda bem. Ainda bem, né? Então, na prática, um adulto cristão precisa viver isso. Precisa se colocar nesses pontos que eu falei. Certo? Terceiro ponto. Enquanto adultos em Cristo, precisamos ser pessoas que rejeitam o pecado. Precisamos ter um sentimento de rejeição ao pecado. Uma ira. Eu ia falar ódio, mas nem queria falar ódio, porque depois a palavra de Deus aqui vai dizer que a obra da carne é até ódio, né? Os frutos da carne, né? Mas Deus sabe a intenção do meu coração. Nós precisamos ter ódio do pecado. Repulsa do pecado. Isso precisa ser latente em nós, gente. E aqui eu não estou dizendo que a santidade é um sinônimo de perfeição. Porque santidade nós sabemos que não é. A santidade é aquela busca, é aquele desejo de renunciar o pecado. De ao cairmos, entendermos que eu não quero permanecer nesse pecado, que eu não quero isso. Eu posso até cair, eu posso até praticar de novo, mas eu não quero permanecer. Não quero permanecer nesse negócio, nesse ato, nessa prática. Precisamos estar latente isso no nosso coração. Essa luta, esse repúdio pelo pecado, porque nos faz preso, porque nos leva para a morte. Nós não podemos ser coniventes com pecados. E para isso, diante dessa rejeição que nós devemos ter para o pecado, o Tio Aloysio fala muito isso. Fujamos dele. Não tenhamos vergonha de fugir do pecado. Não caiamos na ilusão, no sentimento de querer conversar com o pecado, com a tentação. Né? É para fugir dele. Então não vamos nos colocar. O adulto cristão não pode mais se colocar em situações de diálogo com o pecado. Coniventes com o pecado. Coniventes com as práticas carnais, as obras da carne, que Paulo vem nos dizer, né? Vamos abrir aí, o que ele nos diz? Quais são essas obras, né? De uma maneira mais concreta, mais prática, mais clara. Está lá em 5,19, né? Ora, as obras da carne são manifestas. Espera aí, Alexa, né? Olha aí. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, das quais eu vos previno, como já vos prevenis. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aí
situações concretas e práticas que o adulto não se pode colocar diante dessas situações, diante dessas práticas. Rejeição pelo pecado, ser conivente com ele, sabe? E quando eu digo conivente também, sabe, me vem até mesmo diante das nossas conversas, diante da forma como, das piadas que nós fazemos, dos assuntos que nós conversamos, da forma como nós conversamos, porque muitas vezes pode ser que a gente não faça isso, mas diante de um ciclo de amizades, a gente acaba dando moral, a gente acaba dando audiência para isso, propagando. Nós não podemos ser coniventes com o pecado, de nenhuma maneira, né? Então, o terceiro ponto foi esse, certo? Precisamos rejeitar com toda a nossa força o pecado. Quarto e último ponto. Dom de si. Por que dom de si? Olha, dom de si, dom de si. Olha o que Paulo vem nos dizer lá no versículo 13. Olha lá. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviços um dos outros. Então, o adulto de Cristo precisa ter isso latente, de serviço, de servir ao outro, de ser dom de si. Nós fomos criados, meus irmãos, para o outro, para amar. Isso faz parte da nossa essência, nós sabemos disso, né? Faz parte do nosso ser existencial enquanto pessoa. Fomos criados com o sentido de amar a Deus, refletindo no outro, seja ele quem for. Seja ele quem for. Seja aquele que é mais, que eu tenho afinidade, que eu simpatizo, que eu consigo ter uma facilidade, mas seja aquele que é mais difícil. Seja aquele que é mais difícil para mim. Diferente dos meus temperamentos. Temos que estar a serviço, estar em serviço a ele. Doar-se para ele. Doar-se para os irmãos. Precisamos ter esse espírito de doação na nossa casa, na nossa família. Não arrumar a casa, não lavar um prato, enfim. No trabalho, numa atitude de benevolência, de caridade com a pessoa do nosso trabalho. Isso precisa estar latente. Né? Isso precisa estar latente. E aí, meus irmãos, finalizando, eu queria trazer um ponto. Eu fui assistir a missa um dia desse, lá na Capelinha Santa Filomena, e inclusive o George formador, né? Estava lá comigo, a gente se encontrou lá, e na homilia o padre fala uma coisa que à medida que eu já estava rezando pela formação, eu entendi que, né, isso era uma coisa que ele queria que eu partilhasse também para cá, né? E na homilia, eu não me lembro se a liturgia era de Gálatas 5, mas o padre disse mais ou menos da seguinte maneira: como é que nós podemos medir a nossa coerência de vida, né? Como nós podemos medir a nossa coerência de vida? E aí ele fez isso, trouxe essa pergunta, mas ele abordou isso, trazendo, não é que a gente vai contar. Eu fiz isso aqui ontem, eu fiz isso aqui hoje, ao longo do meu dia eu fiz isso aqui, eu fui também, pratiquei isso, não pratiquei isso, enfim. Não é dessa forma apenas que a gente mede a nossa coerência por meio dos frutos do Espírito. Ele trouxe essa passagem dos frutos do Espírito como
é a baliza, é o que você vai se balizar para você analisar se você está coerente, se você está coerente com a sua vida ou não. É com esses frutos. Mas mais do que você fazer um checklist, no sentido de eu fiz isso aqui, eu não fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui, eu não fiz isso aqui. Ele trouxe na perspectiva de que o quanto nós estamos experimentando o fruto. Porque o fruto, ele é uma colheita. Ele é uma colheita. Então, se nós estamos colhendo, experimentando esses frutos, nós estamos tendo uma vida coerente. E isso foi muito importante para mim. Por quê, meus irmãos? Deus me fez um alerta de que nós precisamos testemunhar para nós mesmos aquilo que a gente vive. Se eu vivo uma relação autêntica com Deus, se eu vivo uma relação autêntica de santidade, consequentemente eu vou experimentar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o autodomínio. Mais do que praticar, se nós estamos caminhando com Deus, nós vamos experimentar isso. Nós vamos frutificar isso. Portanto, isso serviu de alerta para mim, né? E eu partilho isso. Se nós vivemos uma caminhada onde a gente não está experimentando paz, onde a gente não está experimentando alegria, onde a gente não está experimentando ou dando amor, fidelidade, algo está incoerente. Algo está incoerente. Porque faz parte da consequência de quem tem uma relação autêntica com o Espírito. Não é verdade? Isso. Se nós experimentamos o amor de Deus, se nós vivemos uma relação verdadeira, concreta, íntima, basta a gente olhar para, às vezes, quando a gente sai de um seminário, quando a gente sai de um grupo, que foi bom, de uma adoração. A paz que nós temos, a paz que o Senhor nos dá, a alegria que o Senhor nos dá, a mansidão que nos faz crescer em nós, o amor que vem como nós e vem com a força de que nós queremos transbordar, de amar, de servir, de se doar. Mas, se hoje na nossa vida nós estamos experimentando uma caminhada que a gente murmura, poxa, tem que ir para aquela comunidade, poxa, tem que ir para o grupo, poxa, tem que ir para a missão, poxa, tem que ir para a missa. Se a gente experimenta uma caminhada de condenação, de peso, caraca, santidade pesada, tem que viver isso aqui, tem que viver isso aqui, tem que viver isso aqui. Se a gente não vive paz, se a gente não está vivendo, colhendo a alegria de ser de Deus, algo está incoerente. Algo está errado. Porque Deus, na relação com Deus, naturalmente, é o fruto que Ele dá para quem vive essa intimidade no Espírito. Essa intimidade, né, com o Senhor. Portanto, meus irmãos, envia isso também no coração. Precisamos testemunhar para nós mesmos a beleza e o desejo e a certeza do que nós vivemos. Se nós somos filhos de Deus, como é que você testemunha isso para você mesmo? Você se orgulha? Você vem colhendo essa alegria? Você vem colhendo essa paz? Essa mansidão? De se deixar ser guiado por Ele? Esse autodomínio, essa rejeição pelo pecado? Se algo tá, se a maioria das coisas não está assim, é porque nós não estamos, talvez, desfrutando de verdade na relação com Deus. Amém? Amém. Neto, vamos ficar de pé, né? Estou pensando em uma música.
Só uma curtinha. Também lembro. E que nesse momento curto de oração, diante desse refrão, vamos fechar nossos olhos e diante de tudo aquilo que a gente escutou nessa formação, nesse momento, tudo aquilo que o nosso coração foi tocado, impulsionado, que esse momento nós possamos expressar o nosso desejo de viver essa coerência, sabendo que essa coerência nós precisamos dele, nós precisamos da sua força. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero, eu desejo, mais do que desejar, eu quero viver. Mais do que falar, Senhor, eu quero ter a graça de viver, de ser esse adulto em Ti, de poder colher esses frutos que vêm de Ti, que Tu falou. Por isso, Senhor, eu te peço, te clamo, te suplico, vem em meu socorro, vem nas profundezas da minha alma, na certeza de que o Senhor, Ele vem não para nos condenar, mas para nos salvar. Senhor, vem me salvar. Infunde na minha vida, no meu ser, o Teu Espírito Santo para me salvar. Que você possa ir apresentando as suas dificuldades. Que você possa ir apresentando aquilo que é luta diante das suas incoerências, diante das suas ações, diante da sua vida. Mas mais do que apresentar, vai dizendo para o Senhor esse desejo de não querer mais que ela participe da sua vida. Senhor, eu renuncio isso aqui. Eu renuncio essa postura. Porque isso foge da minha essência, porque isso tu já me falou, tu já me mostrou, que isso foge, que isso me faz me perder. Vem, Senhor. Vem. Quem me impedirá, se ao meu lado está o amor da minha fé? Eu vou, a força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou, ninguém o levarei, a salvação aos meus, a minha família, e já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente amado. Por fim, vamos pedir a intercessão de São Francisco de Assis. Que ele possa nos inspirar, que ele possa interceder por nós. Ele que bem tanto viveu essas virtudes. São Francisco, nós recorremos a Ti para que Tu possa nos ajudar, para que Tu possa interceder por essa nossa caminhada, por esse abraço radical no amor de Deus. Sem medo, sem reservas. Esse abraço radical de ser fraterno, de ser irmão,
intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, nós vamos agora para